dando sequência aqui ao nosso curso, né, de Física 2. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu falei um pouco sobre os gases ideais. Comecei, né, eu fiz uma introdução, falamos sobre as transformações gasosas e agora vamos falar do caso mais geral, né, onde você tem ali uma liberdade para chegar na equação geral dos gases ideais aí, né, ok? Só recapitulando aqui o que a gente já viu, né, rapidamente, nós vimos aí, então, sobre as transformações gasosas, né? Transformação isotérmica, que é quando a temperatura ela se mantém constante, né? Nesse gráfico aí, nós temos a chamada curva isotérmica, característica, né, dessa transformação. Aí nós temos pressão por volume, né? E como se dá essa relação. A transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica, quando o volume se mantém constante. Isso está na aula anterior, quem quiser ver com mais detalhes, aqui só recapitulando, né? E como é que ficaria, então, um gráfico ali, pressão por temperatura, né? E também a formulação, volume por pressão, ou pressão por volume, a gente poderia inverter. E a transformação isobárica, que é quando a pressão permanece constante, né? E aí nós temos ali assim como no caso anterior, né, que essa relação de variação ali entre o volume e a temperatura, ela é proporcional, né? Anteriormente ali entre a pressão e a temperatura também era proporcional, né? E na transformação isobárica, quando a pressão está constante, volume e temperatura se relacionam ali de forma diretamente proporcional. E aí nós temos também o gráfico, né? Volume por temperatura, pressão por volume, pressão por temperatura, são importantes da gente conhecer. Então, quem tiver dúvida nisso aqui, pega aí o vídeo anterior a respeito dessa parte das transformações gasosas, né? E a gente pode chegar na lei geral dos gases ideais, né? Na formulação e numa equação aí que é bastante conhecida, e ela nos permite aí compreender, trabalhar bem com esses gases ideais. Só antes, a gente pegando aqui ó, uma simulaçãozinha, né, para a gente poder ilustrar bem isso aí, já usada também anteriormente. Vamos lá, né? Você tem aqui então essa simulação, onde eu consigo trabalhar com o volume, né? Ajustar aqui, fornecendo energia para aumentar a temperatura, diminuir a temperatura. Tem medições aqui também, né, da pressão. Posso ajustar a escala, né? Mas para mim aqui é interessante deixar em Kelvin. Eu posso injetar aqui o gás, né? Partículas aí representando então a composição do gás, né? E aí, à medida que eu tenho as colisões entre essas partículas, né, e as paredes também do recipiente, essa média dessas colisões aí está relacionada com o conceito de pressão, né? Ah, e aí eu posso então ajustar, aqui nesse caso com toda a liberdade, né? Se a gente ajusta, diminui o volume, eu tenho um aumento da pressão, aqui a temperatura fixou, né? Ficou fixa nesse caso, também o contrário aqui é verdade, posso fornecer energia aumentando essa temperatura e vice-versa, né? Diminuir a temperatura também e ver o que acontece com as demais variáveis de estado aqui no nosso sistema, né? E uma outra coisa aqui importante ou interessante para a gente observar também é que eu posso introduzir aqui mais partículas no meu sistema, né? Ou seja, eu posso aumentar a quantidade de gás que eu tenho ali dentro do recipiente. É claro que quando eu faço isso, se eu injeto aqui mais partículas no meu sistema, eu vou também, com isso, né, mexer com outras variáveis do meu sistema. Por exemplo, já de início aqui, se eu nesse caso, né, não mudou aqui o volume nem a temperatura, mas devido a eu injetar mais gás aqui no sistema, com o volume fixado aqui na simulação, a pressão ela aumentou, né? Então eu vou ter uma mudança aqui na pressão, na pressão medida aqui a partir desse aumento do número de moléculas do meu sistema, né? Claro que se eu variar o volume, eu também vou ter novamente aquilo que a gente observou anteriormente, né? Mas aqui era mais para a gente poder recapitular o que tinha visto, né? Quando a gente pode fixar determinada grandeza, determinada variável de estado aqui e brincar com essas outras, né? Mas o que acontece, ou como é que a gente pode relacionar de uma forma mais geral, quando a gente tem aí as três variáveis de estado com liberdade de variação, né?
que acontece? Nesse caso aqui, por exemplo, se eu pegar um estado inicial e um estado final, provavelmente aqui eu tenho a pressão, o volume e a temperatura diferente do que eu tenho no estado final. Então as minhas variáveis de estado aqui, né, elas variaram, né, com perdão da redundância aí, quando eu tenho aqui a comparação do estado inicial para o estado final, estado 1 para o estado 2, assim como a gente quiser nomear isso aí, né? E como é que a gente pode escrever isso, então, de uma forma mais geral? Como é que eu posso chegar nessa formulação mais geral? A partir do que vimos já anteriormente, né, essa relação, né, pressão, volume por temperatura, ela guarda aqui, então, se eu comparar de um estado, um estado inicial com o estado final, eu vou ter uma condição de igualdade. Então, essas variações, elas são constantes. O que quer dizer com isso, né? Que se uma aumenta e a outra tem uma variação inversa, ela vai diminuir. Se a outra tem uma variação direta, ela também vai aumentar, e assim por diante, né? Isso aqui muitas vezes também é chamado de PVT Povotó, né? Que é uma maneira de o pessoal lembrar, né? Isso aí, mas quando vai falar então comparar, né? Pressão, volume e temperatura em estados inicial e final, costuma-se usar esse termo, né? PVT Povotó, né? É uma maneira de lembrar. Claro que todas as transformações que a gente viu antes, elas estão aqui dentro, porque basta você ajustar, né? Se a pressão for igual, o P vai ser igual ao P0. Posso simplificar ele aqui, sobra o que eu tinha antes. E aí a gente remete ao que viu anteriormente. Se o volume for igual, mesma coisa, ele vai embora aqui, sobra pressão por temperatura, né? Que são diretamente proporcionais. Se a temperatura for a mesma, se for um isotérmico, T e T0 aqui seriam os mesmos, vai embora. Então, sobra P vezes V igual a P0 vezes 0. Eu tenho uma variação inversa em relação à pressão e volume. Então, está tudo aqui dentro também, né? E aí nós temos, só para a gente citar aqui, como você fala de um sistema ideal, né? Um sistema perfeito, gás ideal, gás perfeito, como é chamado, é claro que ele não é o real, ele é uma idealização, ele é uma aproximação para a gente poder trabalhar, conseguir. O real sempre é mais complexo, né? Mas existem condições de convergência, ou seja, existem condições em que uma coisa ela se assemelha à outra, né? O gás ideal ao gás real. Seria então sistemas rarefeitos, ou seja, com baixa pressão, alta temperatura, né? Também não no caso aqui longe do ponto de liquefação. Então seriam condições, né, onde eu posso trabalhar com o gás real aproximado ao gás ideal, ok? Só para a gente ter isso aqui em mente. E algo também importante da gente falar aqui, né, e para a gente chegar no ponto que eu quero aqui, que é a equação geral dos gases, né, é um breve aqui, muito rápido, muito sucinto panorama de como essas coisas foram sendo trabalhadas, né? Então, destacando aqui alguns, né, Lavoisier, Proust e Dalton, né, com aquelas as proporcionalidades, né, entre as massas daqueles átomos, né, que compõem as moléculas, né, que Dalton, se não me falha a memória aqui, ele nomeava de átomo composto, né? Depois é que vem essa nomenclatura aí de molécula, mas eles conseguiram ali estabelecer boas relações de proporcionalidade. Eu tenho tantas gramas de uma determinada substância, mais tantas gramas de outra, isso vai resultar em tantas gramas desse composto aqui. Então, isso eles conseguiram desenvolver muito bem, né, a época ali. Mas existia uma questão, um problema, uma inconsistência em relação ao volume, né, das misturas gasosas, porque não batia, né, de acordo com o conceito deles, não tinha como você considerar que aquela proporcionalidade, aquela convergência em relação, ou aquela consistência em relação à distribuição ali do volume dos compostos e da composição, vamos chamar assim, né? Mas isso se devia também porque a ideia de que o gás era formado era um átomo, né? E não uma molécula, né? Com mais de um átomo, seja ele igual ou não, né? E aí, mais à frente, vem as hipóteses de Avogadro, né? Que inclusive trata dessa questão também ali da composição. E uma outra conclusão importante que sai dentro dessas hipóteses, né, é que iguais volumes de todos os gases nas mesmas condições físicas
Muitas vezes a gente vai falar aqui das condições normais, né, de temperatura e pressão, né, também, contém o mesmo número de partículas, né? E aí você pode tirar uma outra questão aqui também, é que um mol de um gás, né, independente do que gás eu estou falando, vai sempre ocupar o mesmo volume dentro daquelas condições ali estabelecidas, né? A gente vai até ver isso aqui numa tabelinha mais à frente. E aí se consegue estabelecer uma constante, que é uma constante fundamental aqui da física, que é a constante de Avogadro, né? Que eu teria, então, uma quantidade de 6,023, aqui pegando algumas casas, né? Vezes 10 a 23 partículas por mol. Né? Esse é chamado aí de número ou constante de Avogadro. Falei aqui das condições normais de temperatura e pressão, né? Temperatura seria o 0 graus Celsius, mas sempre a gente vai trabalhar aqui na escala absoluta, né? 273,15 Kelvin. No ensino médio a gente considera 273 Kelvin, né? O vírgula 15 aqui geralmente ele é deixado de lado, mas é importante que ter conhecimento sobre isso, né? E a pressão, né? Que um ETM a 101.325 Pascal, né? Nas condições padrão, que também são, ou padrões, né, que são muito utilizadas, ou condição padrão para ficar corretamente, seria de 10 a quinta Pascal, mas dentro da condição normal de temperatura e pressão, sendo aqui um pouco mais rigoroso, né, 101.325 Pascal. E aí uma outra grandeza aqui que é importante a gente falar sobre ela, né, é o mol, né? E como é que a gente define esse mol aqui? Então, primeiro você precisa pensar na massa molar, e isso veio também lá desses estudos iniciais, né, com aqueles cientistas, pensadores, que eu acho que cientista fica melhor, né, que eu coloquei antes. E aí você, no nosso caso aqui, a massa molar, a gente vai sempre indicar ela, né, em termos de grama por mol, né? Isso se tem aquela semelhança com a massa atômica, mas lá você falaria o quê? Na unidade de massa atômica. Então, aqui, já trazendo para o que a gente vai utilizar. O número de mols, então, ele seria a massa daquele substância que eu tenho, né? Pela massa molar, né? Aqui também a gente pode entrar com uma outra ideia da massa molecular, né? Porque eu posso ter ali uma molécula composta por mais de um átomo e eu tenho que, inclusive, chegar a isso, né? Também. E eu posso escrever o número de mols também pelo número, esse N aqui, esse N maiúsculo, né? Representando o número total de partículas, pelo número de Avogadro. Também posso obter o número de mols dessa maneira, né? O volume molar é o volume ocupado pelas partículas contidas em 1 mol, né? No caso das condições padrão, é 22,7 litros por mol, e nas condições normais, né, de pressão e temperatura, 22,4 litros por mol, né? Então, o que quer dizer isso aqui dentro da hipótese de Avogadro que a gente falou, né, que todos os gases ali, um mol, dependente do gás que seja, mas um mol daquele gás, ele vai ocupar um volume específico, né? No caso aqui, então, nas condições normais, 22,4 litros, né, certo? É isso que a gente tem. Claro que as condições ambientes, né? Aqui, pegando no caso essa tabela que eu peguei, né? Faltou um Szinho aqui, né? Mas não é culpa minha, hein? Ela traz aí para a cidade de São Paulo, né? Aí me dá aí a pressão, temperatura e, consequentemente, o volume molar dentro dessas condições ambientes. Mas mais de curiosidade aí. Geralmente a gente vai trabalhar com a condição normal, né? Ou padrão. Isso vai ser dado para a gente. Aqui, qual é a massa molar do dióxido de carbono? Né? E você poderia pensar, ó, dióxido de carbono, então eu tenho um carbono, dois oxigênios, né? E aí a gente poderia fazer essa conta, né? Você vai ter lá o carbono, né? 12 gramas por mol, o oxigênio 16, eu tenho 2. Então quanto que vai dar isso aí, né? Fazer essa conta, eu vou deixar para vocês aí, bem simples, né? Mas para vocês pensarem sobre isso. E calcular o número de mols, né? Se eu tiver 88 gramas de CO2, né? De dióxido de carbono, isso equivale a quantos mols dessa substância? Muito simples também, né?
Então, façam aí, pega a tabela lá, né, olha direitinho, faz lá o cálculo da massa molar e depois esse cálculo aí do número de mols, né? E aí, a partir dessas considerações e constatações, né, se estabeleceu uma constante que é chamada de constante universal dos gases, né? Então, essa relação, lembra que essa relação ela é uma constante? Mas que constante é essa, né? Então, a gente tem a constante universal dos gases ideais, que para um mol poderia escrever dessa maneira, e aí, utilizando esses valores que a gente tem, né, não vou aqui fazer os cálculos, mas a gente poderia também, né, fazer esses cálculos, né? Você obtém aí 8,31 aqui na unidade do sistema internacional, Joule por mol vezes Kelvin, né? Aqui o Pascal é Newton por metro quadrado, né? Simplificando aqui, ficaria Newton vezes metro, que é Joule, né? Então, 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Isso é no Sistema Internacional de Unidades, né? Muitas vezes também a gente vai utilizar um sistema usual, né? Que é aqui na tabela à nossa esquerda tem aí os valores. No caso, 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin também muito utilizado, talvez tanto quanto, né, é utilizado. E uma curiosidade, é que em todos ali vocês vão ver o Kelvin, né? Ou seja, a temperatura sempre na escala absoluta, ok? A temperatura, então, não tem negociação, né? Aí nós podemos chegar no que é chamado da equação geral dos gases ideais, também equação de Clapeyron, né? Essa pronúncia aí, vocês relevem, né? PV isso igual a R, que seria para um mol. Então, para mais de um mol, nós teríamos N, né, o número de mol vezes R ali, e, consequentemente, a PV igual a nRT. Bastante conhecida, né? Então, quando você vai estudar esses gases, né, então eu preciso aqui, eu quero saber o que está acontecendo ali. Então, o que eu preciso? Pressão, volume, temperatura, minhas variáveis de estado, a quantidade, então, de matéria aqui relacionada ao número de mols, né, e esse R, desculpa, que é a constante universal dos gases ideais, ok? Então, PV igual a nRT será aí bastante utilizado, com certeza, por vocês aqui dentro desse estudo dos gases ideais. Para a gente finalizar aqui, só falar da mistura de gases, né? Então, se eu tiver uma mistura gasosa, por exemplo, se eu tenho aqui dois, vamos supor que eu consegui, né, acoplar aqui dois sistemas através de ou separados por uma junção onde eu tenho uma torneira que eu consiga mexer aqui, né? Do lado eu tenho um gás e do outro eu tenho outro gás, né? Quando a torneira está fechada, então eu consigo, é claro, manter esses gases aqui separados. Mas à medida que você abre aquela torneira e o gás ele não vai ficar contido, né? Naquele recipiente que ele estava, ele vai ocupar todo o volume, né? Mas como ali eu estou falando de dois gases diferentes, então isso vai dar origem a uma mistura gasosa, né? E aí, como é que eu vou trabalhar com essa pressão da mistura? A pressão, qual vai ser, como vão ficar as variáveis da mistura, né? Por exemplo, a pressão, o volume, a temperatura. Como que isso vai se ajustar, né? Um exemplo que a gente pode dar aí de mistura, né? É o ar atmosférico, que não é só isso, mas em grande parte, né, composto por nitrogênio e oxigênio, né? Tem depois mais outras coisas no ar, né, que a gente sabe, né? Vapor d'água, impurezas e etc. Mas composto predominantemente, né, por nitrogênio e oxigênio. Então, o que acontece nessa mistura gasosa, né? Então, em uma mistura gasosa, a pressão parcial de cada componente independe da pressão dos demais e é proporcional à porcentagem da quantidade de suas partículas em relação ao total delas, né? Isso também foi uma contribuição aí, a partir daquelas proporcionalidades observadas, né, em relação à constituição dos gases. Eu poderia então pensar, né, que o número de moles da mistura, né, é igual o número de mols do gás A mais o número de mols do gás B. E aí, quando eu somar isso, se eu até pensar na minha equação anterior, né, isolando lá o N, e aí, como eu tenho a constante, ela pode ser simplificada, né?
Então, a pressão da mistura vezes o volume é ocupado pelo gás da mistura, pela temperatura da mistura gasosa ali, mistura de gases, é igual, aí guarda as mesmas relações, né? Pressão, volume, temperatura, pressão, volume, temperatura e assim por diante, né? E aí eu poderia pensar nessa soma aí de pressão parcial daqueles componentes, né, daqueles gases que compõem a mistura gasosa, ok? Então é isso que eu tinha para falar com vocês aqui sobre esse tema. Espero que tenham compreendido, né, que estejam aí bem agora preparados em relação, bem cientes, né, em relação a essa questão dos gases, né, das transformações e também de como a gente utiliza, como que a gente pode trabalhar aí quando eu tenho um sistema e eu quero estudar essas variáveis a partir da equação geral aí dos gases ideais. Então, até um próximo vídeo.